Cuidado com o anjo. Resumo do capítulo 125. João Miguel controla a hemorragia de Malu e, apesar dos médicos aconselharem a parar com a cirurgia, ele decide continuar. Em pensamento, Patrício lamenta que tenha sido tão teimoso e não ter permitido que o João Miguel operasse o Malu a tempo. Os familiares e amigos de Malu estão muito preocupados pelo que possa acontecer e culpam o Patrício por ter demorado tanto em aceitar o João Miguel como cirurgião. Mesmo com o psicológico abalado, o João Miguel prossegue com a cirurgia e pensa em salvar a vida de Malu. Luísa e Francisco chegam ao fórum como testemunhas de Beatriz e Eduardo. Beatriz perde o controle na frente do juiz e demonstra estar desequilibrada pelos ciúmes que sente pela Elsa. Depois de muita espera, João Miguel sai da sala de cirurgia e é questionado por todos sobre o estado de saúde da Malu. Eduardo tenta acalmar Beatriz e conta que o juiz está anotando tudo. Amador ri do comportamento de Beatriz e diz à tia que esse show vai superar o que ele fez durante a primeira sessão. Ana Júlia aparece na audiência para defender o Eduardo e provoca a fúria de Beatriz. João Miguel informa aos familiares e amigos de Malu que ela está viva, porém seu estado ainda é muito delicado. Beatriz parte para cima de Ana Júlia ao ser provocada por ela durante a audiência. Patrício vai ver Malu no quarto, sente remorso por sempre ter sido muito duro com ela e pede que ela viva. Na capela, o Rafael questiona João Miguel se fez o possível para salvar a Malu. João Miguel diz que fez sim o possível para salvar a Malu e conta que se ela viver e escolher ele, vai se resignar. Eduardo avisa Beatriz que teve que sedá-la porque ela parecia uma louca e conta que o juiz deu a guarda do bebê a favor de Amador. Beatriz fica desesperada e se nega a aceitar que seja verdade. Eduardo culpa Beatriz por terem perdido a guarda de Eduardinho e avisa que não vai perdoá-la. Amador confessa à sua tia Mimi que não ama seu filho e só o tirou de Beatriz para se vingar. Dora conta pro Joãozinho que já operaram a sua mãe e que em breve a terá de volta. Camargo vai ao hospital dar uma força pro Rafael e pede a João Miguel que faça a operação no seu filho. Patrício e Cecília olham Malu no quarto e se preocupam, porque ela ainda está desacordada. João Miguel fica surpreso ao saber que Rafael é filho do delegado Camargo. Rafael culpa o João Miguel pelas desgraças que acontecem na vida de Malu e avisa ao pai que de maneira alguma vai permitir que ele o opere. Camargo não entende porque o Rafael está se comportando assim com João Miguel e pede que ele se desculpe. Rafael conta ao Camargo que vê João Miguel como seu inimigo. Beatriz diz para Eduardo que precisa do seu filho de volta. Ele conta que o juiz já tirou a guarda da criança e que se fosse ele, daria a mesma sentença pelo estado que ela se encontra. Mimi fica horrorizada com o mau caráter do sobrinho e avisa que vai defender o menino das suas maldades. Em pensamento, o Amador planeja se livrar da criança para começar a sua vingança contra João Miguel e Malu. Beatriz percebe que está sendo manipulada e pede a Eduardo que a perdoe. Eduardo diz que não vai perdoá-la, porque por culpa dela, ele perdeu seu filho. João Miguel vai visitar Malu e pede que tenha forças para se recuperar por todos que a ama. Chorando, Bruninha conta ao Adriano que o menino que queria adotar já foi adotado. Ana Júlia aparece no hospital e pergunta para João Miguel como está a Malu. João Miguel conta para Ana Júlia que a Malu está viva, porém ainda muito mal. Ana Júlia fala que ela avisou que ele iria matar a sua amiga. João Miguel diz que ela não o engana, mas que ela é a pior pessoa que conheceu na vida. Cecília e Candelária escutam do corredor a discussão entre João Miguel e Ana Júlia. Na discussão, João Miguel diz para Ana Júlia que ele se enganou com ela e que ela não se importa com a Malu. Ana Júlia jura para o João Miguel que não falou por maldade e que acreditou que a Malu não se salvaria porque ela sonhou isso. João Miguel avisa que não quer voltar a vê-la nunca mais e que se ela não for embora, vai pedir aos seguranças que a tire do hospital. Cecília escuta tudo e pergunta a João Miguel por que tratou a Ana Júlia dessa maneira. João Miguel diz para Cecília que a Ana Júlia mereceu e conta que ela não é amiga da Malu. Candelária comemora porque finalmente descobriram quem é a Ana Júlia na verdade. Rafael vai ver Malu e confessa que a sua presença está fazendo muita falta para ele. Tininha pergunta para João Miguel se é verdade que a Malu não morreu. João Miguel conta que Malu não morreu, apenas está dormindo e sonhando com seu príncipe encantado. Daniel avisa a Rosa que o espere à noite na sua casa e conta que tem uma surpresa. Amador fica irritado com o choro do filho e aproveita que a sua tia não está para sair com ele. Beatriz sofre sem o filho e pensa como ele estará passando longe dos seus cuidados. Eduardo é duro com Beatriz e mais uma vez avisa que não pode perdoá-la por estar longe do seu filho.
filho. Amador vai às ruas e promete se livrar do filho de qualquer maneira. Cecília está no quarto com a filha quando o aparelho de monitoramento cardíaco dispara. Desesperada, Cecília encontra João Miguel no corredor e pede que ajude Malu. Amador abandona o filho em uma lata de lixo. João Miguel aquece Malu com seu corpo e consegue estabilizá-la. Malu acorda e reconhece a voz de João Miguel. Ana Júlia fica irritada, pois acredita que não poderá continuar cuidando de Malu, pois o João Miguel já descobriu seu jogo. Amador liga para Ana Júlia e, irritada, ela desliga o telefone na sua cara. Ainda sedada, Malu avisa o João Miguel que sabe que é ele quem está ali, porque reconhece a sua voz. Ana Júlia procura o João Miguel na mansão e Ofélia a expulsa. Malu pergunta para João Miguel por que ele voltou. E para quê? Depois de todo o mal que ele a fez. João Miguel tenta disfarçar a voz e pede a Malu que se acalme, porque seu coração ainda está fraco. Malu diz que não adianta tentar disfarçar a voz, porque ela a conhece muito bem. João Miguel chora, angustiado com a rejeição de Malu, e conta que seus pais estão muito preocupados. Malu pergunta a João Miguel se ele é um dos médicos que operou, e ele responde que sim. Ana Júlia diz a Ofélia e Rosa que veio para falar com João Miguel, e não pensa em sair sem falar com ele. Rosa avisa que João Miguel está no hospital com a Malu. E se não falaram nada pra ela, com certeza foi por ordem dele. Ofélia conta pra Ana Júlia que a Malu já acordou e felizmente se salvou. João Miguel conta ao Patrício que a Malu acordou e pede que não conte a ela que ele foi o médico que operou, porque isso poderia prejudicar a sua saúde. Malu pergunta pra Cecília se o médico que a operou foi João Miguel e se era ele quem estava com ela. Patrício diz ao João Miguel que é melhor ele dizer a verdade a Malu e conta que a sua filha o ama. João Miguel diz que pela saúde de Malu é melhor não contar nada. Patrício fala que a Malu tem que saber e pede que o acompanhe até o quarto para vê-la. Malu diz à mãe que não pode ter sido João Miguel, porque ele é psicanalista e não oftalmologista. E pergunta qual o nome do quarto médico que a operou. Ana Júlia lamenta que Malu tenha se salvado e pensa em uma maneira de fazer o João Miguel voltar a acreditar nela. Patrícia e João Miguel entram no quarto de Malu. Ela pergunta ao pai se o doutor que a operou é João Miguel. Mimi volta para casa e se dá conta de que Amador saiu e levou o bebê. As crianças encontram o Eduardinho jogado no lixo. Malu diz ao Patrício que não quer que seja João Miguel o médico que a operou, porque não quer continuar sofrendo. Patrício conta a Malu que o médico que a operou está agora com eles. Candelária prepara algo para levar para Malu comer e continua disputando a atenção de Beto com o Martílio. Patrício apresenta o João Miguel como Pablo Cisneros para Malu e ela lhe dá a mão. Malu diz para o João Miguel que não é só a sua voz que lembra de alguém, mas também a sua mão que se faz recordar. Depois que João Miguel sai da sala, Malu pede à mãe que descreva como é o Dr. Cisneros. As crianças levam o Eduardinho para o orfanato. Mimi pergunta a Amador onde está a criança e ele diz que não sabe. Mimi fica preocupada e pede ao Amador que diga o que fez com o bebê. Candelária visita o orfanato e fica sabendo que encontraram um bebê abandonado no lixo. Bruninha vai à igreja rezar e pede a Deus que Adriano aceite adotar uma criança. Cecília não sabe como responder Malu, então ela questiona seu pai como é o Dr. Cisneros. Cecília descreve João Miguel totalmente diferente para tentar convencer a filha, mas ela diz que imaginou que ele fosse como seu ex-marido. Camargo diz para Rafael que entende que ele está chateado por causa da Malu, mas deve pensar nele. Rafael diz ao pai que não pode recuperar algo que nunca teve, e diz que João Miguel é seu inimigo. João Miguel escuta tudo e conta para Rafael que a Malu já recuperou a consciência. Amador diz para Mimi que roubaram seu filho, mas ela não acredita. Beatriz e Eduardo vão à casa de Mimi e pedem ao Amador que os deixe ver seu filho. Malu não para de pensar no Dr. Cisneros, mas não sabe se é porque ele a salvou ou porque ele se parece com João Miguel. No hospital, João Miguel conta para Ofélia, a Rosa e o Daniel que a Malu ainda não sabe quem foi o médico que a operou, e conta que vai ter que se passar por outra pessoa. Rafael ouve tudo e exige que João Miguel conte a verdade para Malu, porque se ele não fizer, ele mesmo fará. Ofélia pede a Rosa e o Daniel que deixem o João Miguel conversar a sós com o Rafael. João Miguel avisa que não quer mentir para Malu e pede que não se meta no assunto dos dois. Amador diz para Beatriz e o Eduardo que não vai deixá-los ver o menino, porque na sua casa recebe quem ele quer e quando ele quer. Beatriz pede a Mimi que ela cuide bem do seu filho e pede que traga ele apenas para lhe dar um beijo. Amador não deixa a Mimi falar nada e pede a Beatriz que pare de falar, porque senão vai o fazer chorar. Bruninha vai visitar a mãe e se queixa que nunca poderá ser mãe. Olga pede a Bruninha que se conforme e conta que Adriano continuará amando, apesar de tudo. Eduardo exige que Amador deixe Beatriz ver o filho. Amador diz que se querem ver o menino, eles vão ter que conseguir uma ordem judicial.
e avisa que, se voltarem a entrar em casa, vai denunciá-los à polícia. Beatriz vai embora chorando e lamenta que não possa ver mais o seu filho. Mimi diz para o amador que sente pena dele, pois ele não tem nenhum sentimento. Rafael diz para o João Miguel que entende o seu jogo e conta que acredita que ele quer se reconciliar com a Malu, depois de ter feito tanto mal a ela. João Miguel garante que ele não está mentindo e conta que só não falará a verdade para ela porque o estado de Malu ainda é delicado. Rafael acusa o João Miguel de não ter devolvido a visão de Malu só para enganá-la. João Miguel avisa que essa acusação é muito grave e conta que ele a ama tanto que nunca faria isso, mesmo se fosse para nunca mais tê-la. Bruninha diz à mãe que não é uma árvore que dá frutos, mas sim uma árvore seca que nunca vai dar frutos. Malu diz a João Miguel, sem saber que é ele, que Deus o colocou em seu caminho. Beatriz diz a Eduardo que tem um pressentimento dentro do peito de que seu bebê está correndo algum perigo. Eduardo diz que é claro que a criança está correndo perigo porque ela está com o amador, que não o ama e a culpa novamente. Malu diz ao João Miguel que a sua loção a lembra alguém. João Miguel conta que um dia esteve na igreja onde ajudou uma jovem e que agora que ela falou se lembrou que essa jovem era ela. Daniel leva a Rosa para o campo à noite e acende várias luzes no seu caminho. Candelária visita Malu na terapia intensiva. Conta que foi visitar a freira no orfanato e que ela estava com um menino que foi abandonado em uma lixeira. Malu diz a Candelária que teve a ideia e conta que Bruninha e Adriano poderiam adotar essa criança no orfanato. João Miguel conversa com Ofélia sobre a atitude de Rafael. Ofélia diz que talvez o Rafael tenha esperanças com Malu. João Miguel diz para Ofélia que a Malu é dele e conta que percebeu que ela ainda continua o amando como sempre.